é a menor de todas as sementes e se torna maior do que todas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao 11º domingo do tempo comum, recordando sempre que o tempo comum é um tempo de graça, o tempo que a Igreja nos oferece para vivermos o seguimento de Cristo no ordinário de nossos dias, por isso comum, para vivermos no comum do cotidiano. E hoje o Senhor nos apresenta uma parábola que nos fala do reino de Deus. O Senhor quer que nós compreendamos o que é o reino e quem somos nós diante do reino e o nosso papel no reino de Deus, a nossa relação com este reino. Mas antes de chegarmos ao Evangelho de hoje, nós precisamos voltar um instante na história da nossa salvação, na história da salvação. Nós precisamos voltar à criação. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o seu reino. Ali estão as coisas bem dispostas conforme a perfeição do seu coração. E Deus cria todas as coisas de forma boa. O autor sagrado vai colocar isto nas primeiras páginas do Gênesis. E Deus viu que era bom. Quando cria o ser humano, a mais bela das suas criações, o autor sagrado faz questão de detalhar. E Deus viu que era muito bom. O ser humano é fruto do coração de Deus, do amor de Deus, cada um de nós fruto de um pensamento amoroso de Deus. E então ali habita a perfeição do coração de Deus na figura que o Gênesis traz do paraíso. No entanto, a realidade do pecado entra no mundo, e entrando no mundo, fere o coração do homem, marca a alma do homem, marca esta que nós carregamos até hoje, por isso somos batizados também, para apagar a mancha do pecado original que há em nós. Depois que o homem se perde pelo pecado, o homem continua a sua missão sobre a terra, continua vivendo de sol a sol, com os seus sofrimentos, as suas dores, as suas alegrias e os seus sucessos. No entanto, Deus percebe que aquele seu povo que Ele havia criado, a sua imagem e semelhança está se perdendo. E Deus não quer que nenhum de seus filhos, de suas criaturas, se perca. Então, Deus estabelece uma aliança. Nós vamos ver em toda a Escritura uma série de alianças que Deus realiza com o seu povo, uma série de tentativas de formar como que uma ponte, um contrato com o seu povo para salvar o seu povo, já que o povo agora caminhava na sua independência, na sua autonomia e cada vez mais distante de Deus. Então, com Abraão, Deus estabelece a primeira aliança. A aliança que vai gerar, após Abraão, uma descendência. Temos a aliança de Noé, que vem antes de Abraão. No entanto, a aliança de Abraão é a primeira grande aliança que gera descendência. Deus exige de Abraão fidelidade. Abraão vive esta fidelidade e então Deus retribui a Abraão, como resposta, fruto desta aliança, bênçãos. As bênçãos em terra e em descendência. Muito bem, e Deus dá uma longa descendência, como nos diz a Sagrada Escritura, tão numerosa quanto os astros que há no céu e os grãos de areia na praia. Pois bem, queridos irmãos, a descendência de Abraão não é uma descendência sanguínea, é uma descendência na fé. E Deus abençoa e dá uma descendência a Abraão, porque a partir de Abraão, Deus forma o seu povo. Nós falamos sempre, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo que no Antigo Testamento Deus escolheu para si, a porção reservada àqueles que Deus quis para junto de si, os seus prediletos, os seus queridos. E começou com Abraão e aqueles descendentes de Abraão. Abraão, portanto, é considerado nosso pai na fé. Chamamos assim Abraão porque de Abraão descende a nossa fé.
Depois de Abraão, nós vemos Isaque, Jacó, José do Egito. Então, o povo de Deus é feito cativo no Egito, é feito escravo no Egito, e vemos Moisés sempre guiando o povo de Deus. Agora Moisés guia o povo de Deus rumo à terra prometida. Guiando até a terra prometida, eles alcançam esta terra. Depois vemos os juízes, os reis, sempre Deus estabelecendo relações com o seu povo para salvar o seu povo. O seu povo caía, Deus o resgatava. O povo era infiel, Deus era fiel. O povo amaldiçoava, Deus abençoava. Deus sempre tentando unir o seu povo e fazer deste povo eleito os herdeiros do seu reino. Até que Deus envia o seu Filho na plenitude dos tempos para consumar a obra da redenção. O Pai envia o Filho para nos salvar, para nos dar a salvação e nos abrir as portas do reino que nos foram fechadas por Adão. Então Jesus vem, opera a obra redentora, nos abre as portas do céu e inaugura Jesus Cristo, o novo povo de Deus. Tanto é que na missa, todas as missas, o padre repete aquelas palavras: o cálice da nova e eterna aliança. A nova aliança é feita com o sangue de Jesus, o cordeiro imolado para a remissão dos nossos pecados. A nova aliança, o novo povo de Deus. Jesus, portanto, inaugura no meio de nós um novo povo e nós somos chamados a ser este novo povo. Nós que somos batizados, somos membros deste novo povo de Deus. Chegamos então à primeira leitura, ao Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus quer explicar esta realidade, a realidade do reino que ele veio inaugurar. Por que Jesus precisa explicar esta realidade? Queridos irmãos, porque a mentalidade daquele povo, e muitas vezes a nossa, não consegue entender o reino de Deus. O que é um reino? Eles imaginavam um reinado sociopolítico, territorial, algo com território, exército, constituições. Não é este o reino que Jesus vem inaugurar. O reino que Jesus vem inaugurar está belamente exemplificado na parábola do Evangelho. O reino que Jesus vem inaugurar no meio de nós é a igreja. Reino de Deus em grego é Basileia. Basileia era um dos nomes que a igreja era chamada no início do cristianismo. Jesus vem à terra, inaugura um novo povo de Deus e o prolongamento do Cristo nesta terra, o reino que cresce nesta terra, é a igreja. E é isto que Jesus quer dizer a nós hoje. Em primeiro lugar, o reino de Deus não é um reino sociopolítico. O reino de Deus não é feito com as nossas forças, com a força do nosso braço. O reino de Deus é de Deus. Acabamos de ouvir no Evangelho, a semente está sobre a terra, noite e dia, a semente cresce sozinha, é Deus quem faz a semente crescer. O reino está lançado, o reino, a igreja, Cristo nos deixou, portanto é obra de Deus. Cabe a nós agora produzir frutos neste reino, reino este para o qual todos nós somos convidados, para o qual todos nós somos chamados. O reino de Deus é o próprio Cristo no meio de nós. E a igreja é este reino. São Paulo nos ajuda a entender melhor quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo? A continuidade da cabeça. Cristo não está presente no meio de nós fisicamente, de carne e osso, mas Ele nos deixou o seu corpo, o seu reino, a igreja. Temos dificuldade de compreender às vezes igreja como o reino de Deus, justamente porque também a igreja nós entendemos errado.
A igreja, tantas e tantas vezes, se nós fôssemos fazer uma pesquisa entre as pessoas, veríamos que as pessoas compreendem a igreja como uma agremiação de pessoas, como um clube, uma associação, o lugar onde alguns se reúnem para rezar, cumprir uma exigência, uma obrigação, ou então para cumprir um status social, aliviar a consciência e ir embora. Não, isso não é igreja. A igreja não é CNPJ, a igreja não é razão social, a igreja não é prédio. Igreja é o desejo de Jesus Cristo de permanecer nesta terra. É a convocação do novo povo de Deus para continuar a obra de Cristo até que o reino definitivo venha sobre esta terra. Outro fato importante, Jesus deseja que todos nós estejamos no reino, mas nem todos se abrem ao reino. Jesus deseja que todos entrem no reino, mas para entrarmos no reino é preciso permitir que o reino entre em nós. E aqui está a nossa resposta para esta palavra: implorar a graça de se abrir ao reino que vem. É claro, o reino de Deus não vai acontecer nesta terra de forma plena, perfeita, porque o reino pleno e perfeito se dá no céu. Lá teremos este reino, e este reino virá sobre nós no fim dos tempos. Aí sim, todas as coisas terão o seu fim, e o reino de Deus se fará presente no meio de nós, porque tudo será uma só coisa. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos nessa, como nos diz a teologia, nessa tensão entre o reino de Deus já está no meio de nós, porque Jesus está no meio de nós, Ele é o reino, nos deixa a igreja, continuidade de si, para que produzamos frutos de eternidade, e ajudemos um ao outro a chegar no reino celeste. A salvação é já, o reino é já, estamos aqui e é no já, no agora, que nós vamos nos salvar. No entanto, esta é a tensão entre o já e o ainda não. Ainda não estamos no céu, ainda precisamos continuar lutando e vivendo até o último dia. Por isso que na parábola Jesus diz: a semente é lançada, agora qual é o coração? Como está o nosso coração para receber a semente? Será que nós, que somos batizados, que somos o novo povo de Deus, será que nós estamos produzindo frutos? Jesus diz: semente lançada, germina, nasce a espiga, da espiga os grãos, o fruto. Em qual fase nós estamos? Será que já permitimos nascer da semente uma nova vida? Ou será que já estamos produzindo frutos? Fato é que nós não podemos matar a semente na terra. Que o nosso coração seja terra boa, ou seja, que o nosso ser, querido por Deus, amado por Deus, se abra para o reino. Em construção nesta terra, a salvação se busca nesta terra, na igreja nesta terra, juntos, servindo e amando a Deus e ao próximo, para que o quanto antes venha a nós o vosso reino. A oração do Pai Nosso tem uma frase que poderia resumir toda esta reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que significa esse pedido? Venha a nós o vosso reino. Que o quanto antes o Senhor volte e venha o reino definitivo sobre nós. Mas enquanto isso não acontece, que nós, com nossas forças e mínimas capacidades, colaboremos com a dilatação do reino neste mundo. Ainda que minimamente, mas colaboremos, que nós sejamos construtores do reino aqui, até o dia em que o reino há de se fazer perfeito no meio de nós, no fim dos tempos, no dia em que o Senhor voltar. Queridos irmãos, que cada um de nós possa, como novo povo de Deus, responder ao chamado de nosso Deus para produzirmos frutos e assim buscarmos o reino aqui, em germe, em semente,
produzindo frutos até que venha o reino definitivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,